Fala rapaziada, fala pessoal aí, estamos aí com aquele videozinho falando sobre aquele assunto para uns desagradável, para outros um assunto bastante interessante. Universo Imperfeito, né? Inspirado aí no livro de Marcelo Gleiser, um grande físico brasileiro aí, do qual eu sou fã, né? Está em atividade até hoje, trabalho nos Estados Unidos, só não lembro em qual universidade. E ele escreveu um livro chamado Criação Imperfeita. Aí eu li esse livro e preparei esse textozinho, né, como se fosse um resumozinho, que evidentemente fica muita coisa de fora, né? Vou passar minha imagem para cá, porque é mais perto da câmera aqui, ó. Então, esse tema do universo perfeito e imperfeito é muito recorrente, né, no nosso dia a dia. Basta a gente, se você pegar no YouTube aí mesmo e botar qualquer videozinho aí, mostrando algum animal bonito, algum fenômeno da natureza, tal, muitas pessoas vão comentar, olha como que Deus é perfeito, não sei o que tal. Porque o universo seria uma criação perfeita nesse sentido, né? Já que é criado por Deus, esse tipo de coisa toda. Então é nesse sentido aí que é um assunto um pouco indigesto para alguns e para outros nem tanto, né? Enfim, nem todo mundo está preparado para esse tipo de discussão, né? Vamos dizer assim. Mas a coisa tem que ser encarada de frente, né, rapaziada? Então, o universo imperfeito, aí tá aí, perfeição e imperfeição. Evidentemente, a primeira coisa que se fala, que se deve esclarecer quando se fala em perfeição e imperfeição com relação aqui ao caso, ao universo, né? O que seria então perfeição ou imperfeição? O que estamos entendendo por perfeição e imperfeição para dizer que alguma coisa é perfeita ou imperfeita, né? Então, o primeiro problema aí é uma questão meio que epistemológica, vamos dizer assim, né? De definição, né? Então, perfeição e imperfeição. Um textozinho. Ó, entendi que este livro, de Marcelo Gleiser, no caso, tinha duas propostas fundamentais, quais sejam, né? Mostrar que o universo não é perfeito e, como consequência, que nossa existência é uma ocorrência, algo acidental na história do cosmos, sob muitos aspectos caótico. O cosmos, o universo, assim, tem um desenvolvimento de um ponto de vista matemático, vamos dizer assim, né, caótico. Teoria do caos, já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, muito interessante também. Então, essas duas coisas fundamentais que o livro se pretende, né, mostrar a imperfeição do caos e que nossa existência é algo acidental. E a terceira coisa que podemos acrescentar como sendo fundamental no livro, que o Marcelo Gleiser também deixa claro que o é, que é o seguinte: o livro é uma tentativa de chamar a atenção para o fato de termos responsabilidade perante a vida neste planeta. Esse planeta, assim, considerando o universo como um lugar não perfeito, né? Esse planeta Terra aqui seria um oásis imerso num cosmo hostil, né? Então, Marcelo Gleiser é um físico, conforme já acabei de falar, mas que também tem muito conhecimento sobre filosofia. Entendo que este livro, Criação Imperfeita, né, está fundamentado na física. Mas não é um livro assim, muito difícil, tá, rapaziada? Ele não apresenta muitas fórmulas, esse tipo de coisa toda. É um livro que dá para um leigo ler, não é um livro muito fácil, né? É verdade, é um livro basicamente de física aí, mas que dá para encarar tranquilo. Então, é um livro que está fundamentado na física, mas é um pouco também um livro de filosofia, ao menos em muitos momentos, sobre muitos aspectos, né? Quando a coisa sai das fronteiras da física mais dura, não, quando a coisa sai da física mais dura, me permiti dar algumas opiniões, mas que não se distanciam das concepções do próprio Gleiser. É que eu estou querendo dizer aqui que aqui, apesar de ser um livro, uma espécie de resenha do livro de Marcelo Gleiser, em muitos momentos aqui eu vou falar algumas coisas que não são propriamente ditas por Gleiser, vamos dizer assim, né? Então, quando for o caso, eu tento deixar isso bem claro. Um problema que é da física, mas que também é da filosofia, é o significado da perfeição e imperfeição. Então, Marcelo Gleiser não dedica um capítulo para especificamente deixar claro o que ele entende por perfeição ou imperfeição, mas podemos facilmente perceber o que ele quer dizer.
ele não tem um texto, uma parte do livro especificamente que ele tenta definir imperfeição, mas ele faz isso ao longo dos capítulos e ele sempre volta a esse tema, né, conforme o decorrer do livro. Em nossa cultura há uma certa ideia de perfeição que remonta pelo menos aos gregos antigos, né, os gregos antigos aí, ó. Gleisi retoma Tales de Mileto, né? Ele vai lá para trás no tempo aí, fala de Tales de Mileto, alguns séculos antes de Cristo, portanto, né? Tales de Mileto foi, de certa forma, o primeiro, aí já abre aparente, aspas, para uma citação do próprio Gleisi, ó. Tales de Mileto foi o primeiro a fazer pronunciamento científico sobre o mundo. Tudo é feito de uma única substância, disse, fecha aspas. Desde então, abre aspas de novo aí, a filosofia natural grega prega a noção de unidade de todas as coisas. Fecha parênteses aí na citação da página 47, né? Então, isso aí já é importante, já está relacionado com a ideia de perfeição, ó. A unidade de todas as coisas já é uma concepção que já remonta à Grécia Antiga, pelo menos desde Tales de Mileto, né? Essa ideia de unidade, de uma essência única que transformaria sem deixar de existir, tudo, porque o mundo, a gente verifica no mundo aí várias transformações, né? Várias coisas mudam, mas uma essência continua, né? Sem deixar de ser o fundamento de todas as coisas. Então essa ideia de unidade, de essência, é que fundamenta de certa forma a ideia de perfeição que permeia nossa cultura há mais de 2 milênios, há quase 2.500 anos, né, rapaziada? Então a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é isso, que uma certa ideia de perfeição na física, que também evidentemente vem uma concepção filosófica, essa ideia de que tudo é feito de uma única substância, né? Então, apesar da diversidade das coisas que existem no mundo, não só neste mundo, mas apesar do Sol, os planetas, o ar, o fogo, tudo isso, né, seria feito de uma única coisa fundamental, uma única substância fundamental que estruturaria toda a existência, né? Então, nesse sentido aí, já indicando já o que seria essa perfeição, né? Outro pensador que contribuiu para a nossa ideia de perfeição, então o primeiro aspecto de perfeição aí, né, foi Pitágoras, né? Outro pensador aí de antes de Cristo também, Grécia Antiga também, né? Aí abre parênteses, aspas aí para Marcelo Gleisi, ó. É no legado pitagórico que encontramos a noção de que o mundo natural pode ser descrito através de relações matemáticas que traduzem de forma racional a sua perfeição e simetria. Segundo Pitágoras, a natureza é construída a partir de princípios simétricos que traduzem a ordem fundamental que existe por trás de todas as coisas. Aí já é meio que lapidando aquela percepção pitagórica, né? Então há uma ordem fundamental, uma essência, uma unidade por trás de todas as coisas e que isso poderia ser apreendido pela linguagem matemática e descrito matematicamente, né? Então, essa ideia de que pode haver uma correlação direta entre uma expressão matemática, uma linguagem matemática e a ordem do mundo, né, vem desde essa época aí, ó. Desde então, unidade, harmonia, simetria, equilíbrio, etc., são características fundamentais das coisas consideradas perfeitas, né? Tem uma outra ideia de perfeição também que não está aí, que uma coisa é perfeita quando ela atua segundo a sua funcionalidade, segundo a sua determinação originária, vamos dizer assim, né? Tal concepção persiste até hoje na ciência. Lembremos de nomes como Isaac Newton, né, final do século XVII e século XVIII, aí, ó, ou mais recentemente Stephen Hawking, que dedicou parte de sua carreira à busca de uma teoria de tudo, né? Stephen Hawking aí, século XX já, né? O próprio Marcelo Gleisi confidencia que chegou a dedicar alguns anos de sua carreira em busca disso que seria o código oculto da natureza, que seria simples e belo. A beleza particular de uma teoria científica se vincula com essa ideia de unidade das coisas,
né, de todas as coisas. Então, a beleza, o que seria uma teoria bela? Seria uma teoria que seria capaz ou que se aproximaria de uma descrição dessa essência fundamental das coisas, né? Aí abre aspas aí para Marcelo Gleizes, ó. Em geral, uma teoria considerada bela combina simplicidade e poder explanatório, baseada num mínimo de suposições, é capaz de explicar uma grande variedade de fenômenos naturais, né? Já que a gente está falando de uma coisa, unidade fundamental, né? Convém que também a teoria matemática seja simples. Quando estamos diante de algo efetivamente belo, temos a sensação de que tudo está no seu devido lugar, como diria Weinberg, né? Abre aspas aí, ó. Um senso de que não é possível mudar sequer uma nota, uma pincelada ou uma linha. A perfeição, né? Uma pintura perfeita, vamos dizer assim, né? Se existisse uma pintura perfeita, seria uma pintura na qual não seria possível mudar uma única linha, uma única pincelada. Tal qual uma composição musical, né, rapaziada? Não se poderia mudar o ritmo, uma nota, nada. Tudo está no seu devido lugar. Tudo se relaciona harmonicamente e, portanto, não há desproporções, não há assimetrias. Uma coisa que eu deveria... A luz deu uma bambeada aqui, ó. Então, assimetria, né? E assimetria. Vou deixar um trecho de um cara no YouTube aqui explicando sobre assimetria e assimetria, com imagens, tudo direitinho. A gente pode descobrir se essa molécula é simétrica ou assimétrica analisando a imagem dela no espelho. Vocês vão imaginar agora que eu vou colocar um espelho na frente dessa molécula. Então, olha lá, espelho chegando, chegou. Dá para perceber, meus queridos, que é como se tivesse exatamente um espelho aqui no meio das duas moléculas? Conseguem perceber ou imaginar essa situação? Muito bem. Então, eu acho que eu convenci vocês de que essa molécula e essa, elas são imagem especular uma da outra, tudo bem? Agora, será se elas são idênticas? Vamos tentar responder essa pergunta. Para a gente dizer se elas são idênticas ou não, eu vou ter que colocar uma sobre a outra para ver se todas as partes coincidem. Então vamos lá. Colocando uma sobre a outra, olha o que acontece, ó. A bolinha amarela está coincidida aqui em cima, a bolinha azul coincidida aqui na frente, só que reparem lá atrás, ó. A verde e a vermelha não estão coincidindo. Ah, professor, então faz a vermelha e a verde coincidirem. Tudo bem, então vamos lá. Sem mexer em muita coisa aqui, ó. Eu vou fazer agora a bolinha vermelha e a verde coincidirem. Mas vocês perceberam em cima e na frente, ó, que a azul e a amarela não estão coincidindo. Isso significa que não adianta eu tentar, meus caros alunos. Essas duas moléculas, elas são diferentes. Então, qual é a conclusão que a gente chega com tudo isso? Que essas duas moléculas, elas são imagem especular uma da outra e não se superpõem. Portanto, essa molécula aqui, ela representa um isômero opticamente ativo, porque como nós falamos anteriormente, essa... A matemática seria... Matemática, rapaziada, aí, ó, questão da matemática. A matemática seria a linguagem apropriada para captar o tal código oculto da natureza. A própria matemática é tida por alguns como expressão direta da essência fundamental da realidade. Neste sentido, a matemática não seria uma invenção humana, mas uma coisa que apenas descobrimos ou intuímos. Muitos e muitos filósofos e cientistas buscaram e buscam ainda, né, alguns, construir um vínculo entre a matemática e a experiência mística de Deus. Na tradição intelectual do mundo ocidental, o misticismo matemático de Pitágoras, misticismo inflado pelos seus seguidores, transformou-se na ponte entre a razão humana e a inteligência divina. No caminho da compreensão do mundo e da própria mente de Deus, né, estaria aí a matemática. Né? Seria interessante você dominar a matemática para ter essa tal experiência mística de Deus, né? A compreensão da mente divina. Bem interessante, né, rapaziada? Então, citação na página 49 e página 50. Talvez não seja nem inapropriado que um cristão diga que Deus seja, de certa forma, um supremo matemático, um supremo programador ou criador de algoritmos, para usarmos terminologias mais modernas. Essas ideias não são muito tentadoras e nos surpreende que durem tanto tempo.
o Deus, o grande matemático, né? Um cristão poderia dizer que, na verdade, Deus é o grande matemático, programador do mundo. Marcelo Glees diz que é tempo de pensarmos de outra maneira, de admitirmos a possibilidade de que a realidade da natureza não satisfaça essas nossas aspirações de perfeição. A questão da busca por essa unidade de todas as coisas, isso daí pressupõe que existe uma elegância, uma beleza, uma simetria no universo, que é um conceito que vem, de Platão, até antes de Platão, né? Que ele acreditava que a realidade, a verdade, ela só existe no mundo das ideias, no mundo das formas geométricas, que o círculo só é perfeito enquanto ideia de círculo. Por exemplo, se eu falo para você, imagina um círculo, aí você imagina um círculo, esse círculo que vive na sua cabeça é o único círculo perfeito. Se você vai e desenha um círculo, essa representação real do círculo já não é mais perfeita. Então a perfeição é a ideia e ela funciona. Está nas ideias e ela depende da geometria. Então essa noção de que a geometria é a verdade, é a beleza e é perfeita, então foi entrando na ciência e essas teorias unificadas buscam por essa simetria, por essa perfeição matemática por trás de todas as coisas. Então eu digo, mas vamos parar para pensar um pouco sobre isso. A natureza, a gente usa, sem a menor dúvida, a ciência usa a simetria direto. A gente usa esses conceitos porque é muito mais fácil de escrever uma coisa assim. Então a gente aproxima. A Lua não é uma esfera perfeita, mas se você tratar como se fosse, dá certo, vamos dizer assim, né? E uma opção de outras aproximações. Ele se propõe a mostrar elementos de imperfeição que são inerentes ao cosmos, né? Elementos de imperfeição que são inerentes ao cosmos, ou seja, que vão contra a ideia de um Deus criador, portanto, no fim das contas, né? Pelo menos ao modo cristão. Então ele se propõe elementos de imperfeição no cosmos que inerentes ao cosmos, como, por exemplo, a evidente existência de assimetrias estruturais na configuração do universo, que na realidade temos de reconhecer a presença de assimetrias na natureza. Abre aspas aí para Marcelo Glees. Toda transformação que ocorre no mundo natural é resultado de alguma forma de desequilíbrio. Página 15. Então, aí alguns exemplos aqui dessas tais imperfeições, assimetrias, né? Imperfeições de caráter matemático, vamos dizer assim, né? Imperfeição do eletromagnetismo. Tal imperfeição consiste no seguinte, aí o próprio Glees, né? Apesar da belíssima relação entre as forças elétricas e magnéticas, a força elétrica e magnética estão tão interrelacionadas que a gente chama de força eletromagnética, né? Então, apesar da belíssima relação entre as forças elétrica e magnética, existe uma diferença fundamental entre as duas. Embora seja possível encontrar cargas elétricas positivas e negativas isoladas, como, por exemplo, um elétron, carga negativa, ou um próton, carga positiva, então a gente pode encontrar partículas de carga positiva e partículas de carga negativa, né? Ambas separadas umas das outras. Então, portanto, aí nessa relação simétrica. Então, ninguém, porém, jamais viu uma carga magnética isolada, uma partícula de um monopolo magnético. Ninguém nunca viu uma partícula magnética atrativa, vamos dizer assim, uma repulsiva, uma em relação à outra, é claro, né? Cadê? Ímã, que é um exemplo de um material magnético, né? Tem sempre duas cargas chamadas de polos. Né? Dois polos, o polo norte e o polo sul, o polo negativo e o polo positivo. Se quebrarmos um ímã ao meio, com a intenção de isolarmos os seus dois polos, terminamos com dois ímãs menores, cada um com dois polos, geralmente chamados de polo sul e polo norte. Se continuarmos quebrando o ímã até chegarmos a seus átomos, veremos que cada átomo é também um mini-ímã, com dois polos. Aí que está a questão, que não há monopolos magnéticos. Ou seja, no magnetismo não encontramos simetria. A unificação da força elétrica com a força magnética não é perfeita. A rigor, não há uma plena unificação. Tudo bem que há teorias que falam e que prevêem a rara existência de tais monopolos magnéticos, mas nunca nenhum foi encontrado. Então, aí já é uma espécie de quebra de simetria
Então a tal perfeição, a tal unidade de todas as coisas no cosmos já não é muito viável, porque o magnetismo não apresenta essa simetria, né? É claro que no livro ele explica isso mais detalhadamente, aqui é só um resumo, né? Mas é um argumento aí contra a imperfeição do cosmos. Então, outra coisa aqui, ó, a desproporção entre matéria e antimatéria. Existe uma qualidade da matéria chamada de antimatéria. Não uma qualidade, mas um outro tipo de matéria, vamos dizer assim, né? Chamada de matéria. Então, a primeira partícula de antimatéria detectada foi o antielétron, também chamada de positron. Isso em 1932, por Carl Anderson, ao estudar raios cósmicos, né? Mas foi o físico britânico Paul Dirac quem havia teorizado em 1928 a existência de tal partícula. Ou seja, antes de detectarem a partícula, em 1932, um outro camarada já havia previsto a existência de tais partículas, né? Sua existência é uma consequência, a existência da antimatéria ou do próprio antielétron, positron, né? Essa existência é uma consequência inevitável do casamento da teoria quântica e da relatividade. Não demorou para descobrirmos que toda partícula da matéria tem uma companheira de antimatéria, cujas propriedades são, na maioria, idênticas, como a massa e o spin. Se a partícula é estável, sua antipartícula também é, como o elétron e o positron, duas partículas estáveis aí, né? A partícula de antimatéria é estável, a de matéria também será, né? Se a partícula de matéria for instável, a sua antipartícula também será. A massa da antipartícula e sua correlação na da partícula de matéria também terá massa semelhante ou idêntica, né? Então, essa relação aí é simétrica, né? A relação entre o elétron e o antielétron é uma relação simétrica no sentido de que tem massas, estabilidade, spin, tudo parecido, só que com sinais invertidos, vamos dizer assim, né? Cadê? Como positron. Então, a meia-vida de uma partícula, o tempo aproximado de uma partícula ou núcleo estável leva para decair, é idêntica à sua antipartícula. Então, outra coisa que são iguais aí entre a matéria e antimatéria. O tempo de decaimento de uma é similar ao da sua do seu outro lado, vamos dizer assim, né? Partículas e antipartículas compartilham as mesmas propriedades, porém têm cargas opostas, né? Isso que eu acabei de falar. E as leis da física funcionam de forma simétrica quando uma é substituída pela outra. Então, as leis da física que servem para descrever as propriedades da matéria serviria também para descrever a propriedade da antimatéria. Só muda aí a carga, né? A carga é tudo oposta. Se pudéssemos trocar todas as partículas que formam e compõem o mundo, se pudéssemos trocar todas as partículas por antipartículas, tudo pareceria absolutamente normal. Mas ambas não podem coexistir no mesmo espaço, pois quando uma partícula e sua antipartícula correspondente se encontram, elas se aniquilam, produzindo uma grande quantidade de energia. É bem interessante, né? Então, a questão é que, de acordo com o modelo do Big Bang, tanto a matéria quanto a antimatéria devem ou deveriam ter sido criadas em quantidades iguais no começo do universo. Eis aí a questão, ou seja, de forma simétrica, né? Ocorre que praticamente não existe antimatéria no cosmos. Abre aspas. Mesmo que a matéria e a antimatéria apareçam de forma idêntica nas equações que descrevem as partículas relativísticas, quânticas, né? Sem qualquer preferência por uma ou por outra, a antimatéria é muito rara. Por algum motivo, ainda na sua infância, o universo escolheu ter mais matéria do que antimatéria. Nossa existência se deve a essa imperfeição. Caso matéria e antimatéria tivessem coexistido em quantidades iguais durante a infância cósmica, teriam se aniquilado em radiação gama de forma tão eficiente que hoje o universo consistiria principalmente em um banho de radiação,
a vida nesse caso seria impossível. Claro, não existiria nem matéria nem antimatéria, né? Porque ambas iriam se aniquilar. Mas se por uma aventura o universo escolhesse ter mais antimatéria do que matéria, talvez ainda assim haveria vida, né? Só que os elétrons teriam outra carga, os prótons, o spin invertido, mas seria um funcionamento que talvez, não sei, eu não tenho muita certeza. Aí está o problema de não ser físico, né, rapaziada? Eu não sou físico. Afirmar aí que um universo composto de antimatéria, se a vida seria possível. Mas com certeza haveriam corpos, planetas talvez. Então, há uma evidente assimetria entre matéria e antimatéria. Abre aspas. A existência da matéria, do qual tudo o que existe é composto, depende de uma imperfeição primordial, a assimetria entre matéria e antimatéria. Fecha aspas, página 172. Então, no universo primordial surgiu uma pequena quantidade a mais de matéria do que de antimatéria. Lá, momentos milionésimos de segundo após a criação o início do Big Bang, né, conforme a teoria aí de surgimento do universo, né, matéria e matéria eram criadas avulso as duas. Só que a criação de antimatéria era um pouco menor do que a criação de matéria. Aqui na proporção, no universo primordial surgiu uma pequena quantidade a mais de matéria do que de antimatéria. Considerando os momentos iniciais do cosmos, uma simetria para gerar matéria que vemos no nosso universo requer que uma amostra de 1 bilhão de antiátomos exista 1 bilhão e 1 de átomos, ou seja, a cada bilhão e 1 antiátomos que aparecia de antimatéria, surgia um único átomo de matéria, né? 1 bilhão e 1 de matéria, ou seja, surgiu uma quantidade monstruosa de antimatéria, numa proporção de 1 átomo a mais de matéria a cada bilhão de antimatéria. Então, muita coisa foi aniquilada nesse começo aí, né, rapaziada? Aí ele continua aqui, uma amostra com 10 bilhões de antiátomos, existem 10 bilhões e 10 átomos. Ou seja, muita antimatéria foi criada, mas muito mais matéria foi criada ainda, né? Muito mais, um pouquinho só. Não sei se está dando para ver, Numa amostra com 100 bilhões de antiátomos, existem 100 bilhões de 100 átomos. De fato aconteceu, né? E assim por diante. Após olha o tamanho desse número, Após a aniquilação completa de uma grama de antiátomos, ou seja, 10 elevado a 24, que é um número grande pra caramba, 10 seguido de 24 zeros de antiátomos, ainda teremos 1.000 trilhões de átomos. 10 elevado a 15, que é bastante coisa também. Ou seja, muita coisa, houve muita aniquilação de antimatéria e também de matéria, só que essa quantidade um pouquinho a mais de matéria que era criada foi o suficiente para dar origem ao universo tal como a gente conhece hoje, né? Então aqui, a gente já viu aqui imperfeição com relação ao eletromagnetismo, a inexistência de monopólios magnéticos, uma partícula de um polo norte ou polo sul, vamos dizer assim, né? A desproporção entre matéria e antimatéria, também outra forma da simetria estrutural no universo. E outra questãozinha, outro argumento que fala da imperfeição do universo é com relação às moléculas quirais. Então, moléculas quirais, mas é um assuntozinho embaçado, né? Então, 2 moléculas podem conter os mesmos átomos, terem a mesma forma molecular, terem propriedades químicas quase idênticas, porém, ainda que as 2 moléculas possam ter a mesma forma molecular, elas podem apresentar uma simetria estrutural, com uma parecendo ser uma imagem no espelho da outra. Então, aí tem nossas mãos são similares, idênticas sob muitos aspectos, no sentido, né, de que ambas têm 5 dedos, há um dedo polegar opositor, as unhas, a estrutura óssea,
enfim, em muitos aspectos são idênticas, mas não podem ser sobrepostas. Você não pode colocar a mão esquerda sobre a mão direita, que elas não são idênticas nesse sentido, né? Uma é como se fosse a imagem no espelho da outra. Isso que a gente chama de imagem especular. Tanto é que você não consegue vestir, calçar a luva esquerda na mão direita, né? A luva direita só calça na mão direita, nesse sentido aí que elas não são simétricas, né? São espacialmente diferentes, uma estrutura espacial diferente. Por isso, a questão da luva que eu falei. Então há moléculas quirais, são essas que são parecidas, estruturalmente parecidas, quer dizer, uma forma molecular parecida, mas estruturalmente uma estrutura espacial diferente, né? Também irei colocar imagens aí, falo sobre isso. Então, há moléculas que ocorrem com apenas uma estrutura espacial, como as moléculas da água. Então, a molécula da água não apresenta quiralidade, né? Sempre é monoquiral, vamos dizer assim, né? Há outras que ocorrem com duas ou mais formas estruturais espaciais, a gente pode dizer, né? Como as moléculas do ácido tartárico, de modo que uma seja a imagem refletida da outra imagem especular. Esta assimetria entre certos compostos orgânicos é conhecido como quiralidade, né? É mais aí de questão de compostos orgânicos mesmo, né, rapaziada? Então, o efeito físico de moléculas quirais, aí diferentes versões da mesma forma molecular, é que elas mudam de maneira diferente a polarização da luz, ou seja, têm propriedades ópticas distintas. Mais do que isso, moléculas quirais têm afinidades químicas diferentes, ou seja, a configuração espacial das moléculas afeta como reagem entre si. Hoje sabemos que, essencialmente, todos os aminoácidos que fazem parte das proteínas são canhotos, ou, mais tecnicamente, levorotatórios, capazes de girar no plano de polarização da luz para a esquerda, enquanto os açúcares pertencentes ao RNA e ao DNA, né, as pentosas, são destros ou dextrorotatórios, ou seja, gira o plano de polarização da luz para a direita. A vida é mesmo assimétrica, então há uma assimetria com relação à forma estrutural das moléculas que compõem a vida, né? O ácido que tem uma importância vital para a gente, eles têm uma quiralidade específica. Por exemplo, aqui eu estou representando na forma da projeção de Fischer. E aí, nesse caso, eu não classifico cada carbono como sendo R ou S. Eu vou pegar um grupo específico dentro de uma condição, e se ele estiver do lado direito, eu vou dar a nomenclatura D. Se ele estiver do lado esquerdo, eu vou dar a nomenclatura L. Então, aqui nós temos o aminoácido L-alanina. Se esse grupo amônio estivesse do lado direito, ele seria o D-alanina. Aqui nós temos a D-glicose, porque o hidróxido referência está do lado direito. Se ele estivesse do outro lado, seria a L-glicose. Bom, a alanina é um aminoácido e a glicose é um carboidrato. E aqui vem a parte interessante. Todos os aminoácidos do nosso corpo, todos que serão sintetizados ou todos que serão absorvidos para produzir as proteínas, todos eles são do tipo L. Nenhum aminoácido do tipo D tem serventia para o nosso corpo. Então, o nosso organismo, um organismo vivo, prefere de alguma forma um aminoácido que tenha uma quiralidade específica. A mesma coisa é válida para os carboidratos, só que um pouco diferente. Enquanto todos os aminoácidos de importância biológica são canhotos, né, são tipo L, todos os carboidratos de importância biológica são do tipo D, são destros. Então, se eu me alimentar, por exemplo, com a L-glicose, nós sabemos que a glicose é a principal fonte energética do nosso corpo, mais especificamente a D-glicose. Se eu me alimentar com a L-glicose, não vai servir para nada. O nosso organismo não reconhece a L-glicose, apenas a D-glicose ou apenas qualquer carboidrato do tipo D. O nosso DNA, por exemplo, todo ele é do tipo D, todo ele é destro. A fita do DNA ela é rotacionada de uma forma específica. É difícil evitar a suspeita de que, de alguma forma, essa simetria molecular esteja relacionada com a origem da vida. Bem interessante também, né, rapaziada? Então, outra coisa agora aqui é a polaridade molecular. Átomos e moléculas costumam apresentar assimetria nas suas distribuições de cargas elétricas. Não magnéticas, né, rapaziada? Magnética é outra história que a gente contou lá em cima. Agora, em cargas elétricas. Na maioria dos casos, existe excesso de carga positiva e negativa em lados diferentes das moléculas. Ou seja, são assimétricas com relação à carga elétrica, apresentando um polo mais ou menos positivo, enquanto que outro polo mais ou menos negativo.
A intensidade da negatividade e a intensidade da positividade varia, mas as moléculas polares apresentam um lado de carga mais positivo e um lado de carga mais negativa, né? Já as moléculas que apresentam distribuição simétrica das cargas elétricas são chamadas apolares. Então não há essa desigualdade de polos elétricos não magnéticos. Então moléculas com distribuição de carga desigual, moléculas com distribuição de carga elétrica desiguais, né, tendem a minimizar estas assimetrias interagindo entre si. A gente sabe que um polo negativo atrai um polo positivo, né? Um átomo que tem um polo mais negativo tende a atrair um polo mais positivo de um outro átomo. Uma molécula com polo negativo tende a atrair o polo... Uma molécula polar tende a, com seu lado positivo, atrair o lado negativo de uma outra molécula também polar, né? Então é nesse sentido aí que já as moléculas com lados opostos diferentes tendem a se atrair. Que vai dizer aqui no outro parágrafo, moléculas com contribuição de carga desigual tentam minimizar estas assimetrias interagindo entre si. Caso átomos e moléculas estivessem em perfeito equilíbrio elétrico, apresentando perfeita simetria, dificilmente reagiriam entre si, não estabelecendo conexões. Abre aspas, a atividade química é, em grande parte, consequência do desequilíbrio. A atividade química é, em grande parte, consequência do desequilíbrio elétrico que existe entre átomos e moléculas. No mundo eletricamente balanceado não existiria química. Então, aí mais uma assimetria, mais uma irregularidade, mais uma imperfeição, né, do universo. A polaridade molecular e atômica também, né? Aqui agora aqui, outro argumento, vamos dizer assim, né, a favor da ideia de que o universo não é perfeito, a existência de planetas estéreis, de inúmeros planetas estéreis, sem vida, portanto. Então, além destas desproporções físicas fundamentais na natureza, há elementos que apontam para a imperfeição do universo ser considerado, por exemplo, como sendo algo próprio para a nossa existência, a existência de inúmeros planetas mortos. Também colisões acidentais entre corpos celestes, tipo de coisa toda, né? Explosões supernovas que varrem planetas com possibilidade de vida, por exemplo. No universo em si, o universo em si não é perfeito nem imperfeito. Ele simplesmente é o que é. O universo não é perfeito para nós, seres humanos, nem mesmo para a vida. Se assim o fosse, a vida deveria ser mais abundante do que aparentemente o é. Vocês deu para entender aí, né, rapaziada? Então, e agora aqui, imperfeições na transmissão geracional de informações genéticas. A criação, neste caso da vida, é marcada por uma imperfeição latente. Durante a reprodução geracional, recorrentemente ocorrem falhas na reprodução das informações genéticas passadas de pais para filhos. São as mutações genéticas. Abre aspas aí para o próprio Gleason. Na maioria dos casos, as mutações são neutras e não afetam a sobrevivência do animal. Das que surtem algum efeito, a maioria é fatal ou gera deficiências físicas ou mentais graves. Entretanto, em casos raros, uma mutação pode ajudar a criatura, dando-lhe uma vantagem na luta pela sobrevivência. Fecha aspas, página 287. O fato é que, se não houvessem essas imperfeições no processo reprodutivo dos seres vivos, não haveria aquilo que chamamos de evolução das espécies. Como destaca Glaser, devemos nossa existência a imperfeições no processo de reprodução genética, que na maioria das vezes são deletérias. Entretanto, mas nem sempre. Então, essas imperfeições no processo reprodutivo é tema recorrente aqui nesse canal, né? Então, para finalizar aí, abre aspas aí para a Grace, um dos erros mais graves que podemos cometer é acreditar que o cosmos tem planos para nós, que, de algum modo, somos importantes para o universo. Fecha aspas, para 317. Não somos tão importantes assim, né, rapaziada? Se o cosmos tinha planos para nós e para a vida inteligente, cósmica em geral, me parece que a execução destes planos andou muito mal. Haja visto aí a causa dos inúmeros planetas sem vida que existem no universo, como uma espécie de desperdício de espaço, né? Então, a vida é, ao que parece, rara e frágil. Temos consciência disso e temos responsabilidade, uma responsabilidade auto-admitida. Não sei se existe esse termo, isso não existe, inventei. Uma responsabilidade auto-admitida de preservar a vida neste planeta.
ainda que não haja uma razão universal ou um mandamento transcendental para isso, para essa nossa responsabilidade, né? Podemos tomar como uma das razões de nossa existência a preservação da vida, a preservação da natureza terrestre. Se em todo o universo o planeta Terra for o único planeta onde a vida existe, né? É uma coisa, é nesse sentido assim que nós somos muito especiais, né? Raros demais. E seria uma loucura a gente não dar valor à vida, à natureza, nesse sentido aí, né? Então, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis. Olha o que a ciência moderna está dizendo para a gente. Ela está dizendo que a vida é rara, que a vida complexa é muito rara e que a vida inteligente é extremamente rara. Mesmo que existam ETs inteligentes em outras partes da nossa galáxia, eles estão tão longe daqui, mas tão longe daqui, que para todos os efeitos, nós estamos sozinhos. E se nós estamos sozinhos num planeta extremamente raro e precioso, nós, com a nossa capacidade intelectual, nós somos seres que podemos pensar sobre o tempo, sobre o futuro, sobre quem somos, nós temos uma missão muito importante, que é preservar a vida, preservar esse planeta, porque a lição é muito simples. A Terra pode ficar perfeitamente feliz sem a gente, mas a gente não consegue sobreviver sem a Terra. Então, o livro vira, no final, um manifesto ecológico e, mais ainda, um manifesto a favor da humanidade, mostrando, pessoal, nós somos sim muito importantes, mas nós temos que aprender a celebrar a vida, que é uma coisa que realmente está faltando.